galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fábio Barros, sou educador de Biologia e Química e hoje estou aqui para dar continuidade ao nosso assunto, fantástico assunto, mais difícil, mais complexo, mas não impossível para a prova do Enem, que são as reações da química orgânica. Então, nos dois vídeos passados, trabalhamos então as reações de substituição. Hoje nós vamos dar continuidade a este processo, ou seja, contínuo, tá certo? Então, hoje nós vamos trabalhar as reações de adição. Só que são muitas as reações de adição, então também teremos que dividir este vídeo em dois. Aqui então serão as reações de adição, parte 1, perfeito? Então, para aprofundar no conteúdo, para saber tudo sobre reações de adição, corra lá, pegue seu lápis, sua caneta, seu caderno, sua borracha, sua xícara de café, seu copo com água, sente em um local confortável que nós vamos aprofundar no conteúdo. Olhe lá embaixo também, se tiver vermelho, galera, sente o dedo, se inscreva no canal, aperte no sininho, tá saindo muito vídeo, tá saindo muita novidade aqui, você não pode ficar de fora dessas novidades. Então, sente o dedo no sininho, comente aqui com dicas e sugestões e compartilhe o vídeo com seus amigos para que outras pessoas tenham acesso a este conteúdo também. Ajude o projeto, galera, e a Chitara já chegou por aqui para dar a participação dela. Mas beleza, com Chitara e tudo, eu falo de Altamira, no estado do Pará, às margens do majestoso Rio Xingu, no meio da Amazônia brasileira. Então, galera, vocês sabem a diferença entre manteiga e margarina? Tem gente que acha que é a mesma coisa. E um detalhe, vocês sabiam que vegetais não produzem gordura? Professor, o que isso tem a ver com o nosso assunto? Por que o senhor está falando isso? Não estou entendendo nada. Calma, respira, tranquilidade, que nós vamos entender o que está acontecendo aqui. Você vai lá no supermercado, chega lá e encontra gordura vegetal. Mentira? Fake news? Será o que está acontecendo? O professor enlouqueceu? Não sabe do que está falando? Galera, nenhuma das alternativas. Aquilo que estará lá será gordura vegetal. Como assim, professor? Agora eu não entendi mais nada. Mas calma, irá entender. Aquilo que está lá efetivamente é gordura vegetal e é de origem vegetal. O senhor acabou de dizer que vegetal não produz gordura? Pois é, pois nós vamos ver como se dá o processo das reações químicas. E aqui é a principal reação, por isso que eu estou usando essa como codificação, que transforma óleos vegetais em gordura vegetal. Essa gordura que, se você pegar o rótulo lá e verificar, ela vai estar escrito lá gordura hidrogenada, porque ela passou por um processo de hidrogenação, obviamente. E é desta gordura que é produzida então a margarina. Já a manteiga, ela será produzida a partir de gordura animal. Então, manteiga produzida a partir de gordura animal, margarina produzida a partir de gordura vegetal. E vem a pergunta, se é produzida a partir de gordura vegetal, então significa que margarina é mais saudável, né? Não, negativo. Aí é que você se engana. Esse processo industrial aqui prejudica a questão da molécula que forma então essa gordura vegetal, e eu vou explicar isso do ponto de vista da química, por quê? Mas só que lá na frente. Então, para a gente entender melhor tudo isso que eu estou falando agora, vamos então aprofundar no conteúdo. Então, galera, para a gente saber o que está acontecendo aqui, primeiro vamos classificar as reações de adição. Então veja bem,
As reações de adição podem ser, entre outras, eu vou colocar aqui as principais, obviamente, as que estão dentro da matriz de referência do Enem. Então vamos lá, são elas as reações de halogenação. De novo, professor, novamente halogenação, bicho, tu vai ter que se acostumar, a halogenação vai vir em muitos lugares aí. Então, halogenação, depois nós temos ainda hidratação, temos as reações de hidrogenação, reações com ácidos e reação de alcadienos e, por último, reação com anéis aromáticos ou com compostos aromáticos, a mesma coisa. Então são esses os modelos aqui de reações de adição. Nós vamos trabalhar cada um deles. Obviamente eu disse que o nosso vídeo ia ser dividido então em duas partes. Então na primeira parte nós iremos trabalhar a reação de halogenação, reação de hidrogenação, depois hidratação e reação com ácidos. As reações de alcadienos e reações com compostos aromáticos nós vamos trabalhar então somente na parte 2, beleza? Mas para a gente entender tudo sobre essas reações que nós vamos trabalhar hoje, no próximo vídeo também entender as outras e ficar fera em química orgânica, vamos aprofundar no conteúdo. Eu vou já pegar aqui o nosso slide, projetando ele para vocês. Então estou aqui, né? Vou buscar aqui no meu computador, sempre naquele formato nosso, né, galera? Procurando aqui no computador e projetando aqui para vocês. Então vocês acompanham aqui no nosso holograma e eu acompanho aqui então no meu computador, beleza? Então vamos lá, para a gente entender efetivamente como ocorrem as reações de adição. Então vamos já procurar diferenciar as duas. As reações de adição se diferem das reações de substituição porque nas reações de adição nós temos um produto somente formado. Lembra lá que nas reações de substituição nós tínhamos o produto principal e o resíduo da reação? Aqui nas de adição, não. Nós temos então somente um produto formado. Então é mais fácil, professor? De certa forma, sim. Embora de hidratação ali tem uma questãozinha lá que nós precisamos lembrar, mas que não tem tanta dificuldade assim também não. Perfeito? Uma outra questão é que a reação de adição ela irá ocorrer em alcenos e alcinos. E como nós vimos lá, também em alcadienos. Também ocorre em anel benzeno, mas isso daqui é similar. Ou seja, ocorre reação de substituição em anéis benzeno e ocorrem reações de adição também em anéis aromáticos. Então, ocorre nos dois, não serve como parâmetro de diferenciação. Beleza? Então, nas reações de adição, nós teremos então a reação ocorrendo em alcenos, alcinos e alcadienos, bem como em anel benzeno, mas isso é parecido nos dois tipos de reação. Beleza? Uma outra característica que eu preciso lembrar para iniciar o nosso estudo sobre reações de adição é que na ligação dupla nós temos dois tipos de ligação diferentes. Veja, quando eu tenho só ligações simples entre os compostos, nós já vimos isso, essas ligações são chamadas então de ligações sigmas. Elas são ligações fortes porque elas são ligações frontais entre os átomos. Então os átomos ficam muito bem ligados, muito bem estabelecidos. Então essa ligação é muito forte. Já quando se forma uma dupla ligação, ela se forma em cima, ela não é uma ligação frontal, então essa ligação é mais fraca. Nós chamamos essa ligação de π. Se eu formo ainda uma terceira ligação, essa ligação também não será frontal e ela será também chamada de ligação π. De forma que na organização das ligações químicas eu tenho então ligação π, sigma e ligação π. Obviamente, se eu for quebrar uma dessas ligações, a ligação que eu irei quebrar será a ligação π sempre. Então, numa dupla ligação, quem é quebrado é a ligação π.
numa tripla ligação, quem é quebrado pode ser uma das ligações π ou as duas ligações π. Beleza, galera? Entendido isso? Existem ainda outras regrinhas aqui, mas nós vamos aprendendo elas ao longo das reações. Então, sem mais delongas, vamos então à prática nesse tipo de reação. Eu vou pegar aqui então como primeiro composto, sendo então apresentado para vocês o propano, beleza? Na verdade, desculpa, o propeno, porque eu tenho aqui a ligação dupla, esse composto então é um alceno, ou seja, um hidrocarboneto subclassificado como alceno e de nome propeno, beleza? Então peguei aqui o propeno, é o meu primeiro reagente, e vou botar este cara para reagir então com um haleto. Vou escolher aqui um dos dois haletos, que a gente sempre escolhe por conta da sua reatividade, que é ou o cloro ou o bromo. Vou escolher o bromo e colocar aqui para vocês. Então veja bem, eu vou colocar o propeno para reagir com o bromo. Veja, galera, se é isso, eu já sei que essa reação aqui será então uma reação de halogenação. Muito bem, o que ocorre aqui então? Eu quebro a molécula de bromo, né? Então a seta indica o caminho da reação. Um detalhe aqui é importante, eu posso utilizar aqui catalisadores. Um dos dois catalisadores que serão utilizados aqui será o níquel e o outro a platina. Tanto o níquel quanto a platina, eles são utilizados para enfraquecer ainda mais as ligações π. Por isso, eles são ótimos catalisadores. Então, coloco um catalisador aí para acelerar a reação, a seta indica o caminho da reação, quebro então a molécula de bromo e esses bromos, os dois, serão deslocados para a molécula de propeno. Como, professor? Porque a ligação π, a ligação π será quebrada e principalmente na presença do catalisador. Como a ligação π foi quebrada, os dois carbonos que estavam participando dessa insaturação ficaram com a sua valência incompleta. Então, o que acontece? Os bromos entram na molécula, completando a valência de carbono, formando o nosso produto, que será 1,2 de bromo propano. Ou seja, um único produto. E acabou a minha reação. Tem dificuldade aí, galera? Nenhuma. Muito fácil. Só que essa reação aqui, eu posso acrescentar ainda lá em cima, que ela é uma reação de halogenação com alceno. Porque o meu propeno é então um alceno. Beleza? Mas eu posso ter uma reação com alcinos. Posso? Posso. Com compostos com 3 ligações. Então vamos lá. Em vez de colocar um propeno agora, coloco aqui para vocês um propino. E aí o que vai acontecer? Boto este cara para reagir também com o meu bromo, meu haleto. A seta indica o caminho da reação. O catalisador aqui também indicando que eu vou acelerar a reação. E o que irá acontecer? A ligação π será quebrada. Os carbonos que participam então da insaturação ficarão com a sua valência incompleta. Os bromos serão vinculados à cadeia carbônica e formará como produto aqui o meu único produto chamado então 1,2 dibromo propeno. Olha só, porque ainda ficou a ligação dupla. Isso daqui eu chamo então de halogenação parcial de alcinos. Por que parcial? Porque eu ainda tenho uma ligação dupla. Então eu ainda tenho uma ligação π. Eu posso quebrar ainda essa ligação π, professor? Posso. E como é que eu faço isso? Coloco excesso então de reagente. Ou seja, 2 mols de bromo. Então o que irão fazer? Quebra mais uma ligação π
Esses bromos então são encaixados lá no meu reagente e vai ficar agora, como é que fica então o meu único produto? 1,1,2,2 tetrabromo propano. Olha só, o meu único produto, finalizando então agora a minha reação total de alcino, a minha halogenação total de alcinos. Beleza? Eu acelerei um pouco aqui, então não falei lá da minha fórmula molecular lá embaixo, mas vocês viram, né? As fórmulas moleculares foram aparecendo aí para vocês. Então essa é uma das competências e habilidades. Você tem que ter a competência de olhar a fórmula estrutural e transformar em fórmula molecular, como está aparecendo aí para vocês, bem como também tem que ter a competência de saber ler a reação. Então, nessa última aqui, que está aparecendo ainda para vocês, como é que seria a leitura dela? 1 mol, porque está subentendido, tem 1 lá na frente, 1 mol de propino, reage com 2 mols de bromo para formar na presença do catalisador, mas aqui não preciso relatar este fato, né, do catalisador, já vimos isso. E para formar, a seta indica isso, 1 mol de 1,1,2,2 tetrabromopropano. E finalizo a minha reação de halogenação. Tranquilo, galera? Muito fácil, né? A halogenação. Mas essa é só uma das reações de adição. Tudo isso, professor? Infelizmente, né? Mas calma, vamos lá, respira, vamos para outra que vai dar tudo certo, beleza? Então vamos para outra reação. Vou pegar a reação de hidrogenação, porque segue um padrão parecido, segue uma linha de raciocínio parecida com essa. E aí também tem a ver com o nosso objeto de codificação do início do vídeo. Então vou pegar ela aqui, vou então projetar aqui para vocês o nosso holograma e apresentar a reação. Vou colocar um composto simples, um hidrocarboneto simples aqui, o eteno. O eteno vou colocar então para reagir com uma molécula de H2, ou seja, do gás hidrogênio. Na presença do catalisador e a seta indica o caminho da reação, o que irá acontecer? Eu quebro a ligação π, quebro também a ligação entre os hidrogênios e encaixo os hidrogênios na cadeia de hidrocarboneto, formando então aqui como único produto da reação o meu etano. Ou seja, se eu fosse ler a reação, eu teria então 1 mol de eteno reage com 1 mol de gás hidrogênio para formar 1 mol de etano, deixando aqui a fórmula molecular. Beleza, galera? E aqui eu tive então uma hidrogenação. Professor, o senhor prometeu que iria falar por que, do ponto de vista da química, isso era tão ruim para nós. Pelo seguinte, presta atenção. Se eu tenho então uma ligação entre os carbonos, o que está acontecendo ali? Eles estão compartilhando um par de elétrons. Ou seja, um elétron vem desse carbono, um elétron vem do outro carbono e eles então compartilham um par de elétrons na ligação covalente. A ligação covalente tem uma característica muito importante que ela aproxima os átomos, porém a eletrosfera dos átomos é negativa, formada de elétrons, vocês sabem disso. Então, na ligação covalente, os átomos ficam o mais próximo possível por conta da ligação, mas o mais longe necessário por conta da repulsão das nuvens eletrônicas de cada um desses átomos. De forma que, se eu tenho uma ligação de 2 elétrons, a repulsão das nuvens eletrônicas é X. Se eu tenho a ligação, então, de 4 elétrons, ou seja, eu tenho um par de elétrons, outro par de elétrons formando a ligação dupla,
o que irá acontecer? Eu tenho mais elétrons envolvidos no processo da reação. Então, a repulsão dos pares de elétron será maior. A repulsão das nuvens eletrônicas aqui será maior. O que causará, por exemplo, na ligação dupla, uma instabilidade. Ou seja, compostos com dupla, tripla ligação, no caso os alcinos, eles são muito instáveis. Então, qualquer coisa pode quebrar essa ligação ou pode romper a ligação entre os compostos. O que parece estranho para nós, né? Porque se tem duas ligações, numa lógica seria mais forte. Mas não é, galera, porque eu tenho mais elétrons envolvidos aqui. Então, a repulsão das nuvens eletrônicas é maior. Então, mais fácil será quebrar essa ligação. Já na ligação simples, ela é mais estável. Então, é mais difícil quebrar ela. Se eu tenho uma gordura formada, então, por ligações duplas, eu tenho muita instabilidade na gordura. Se ela cai no meu estômago, se ela vai ser digerida, o meu estômago, através das reações enzimáticas, vão dissolver essa gordura, vão digerir essa gordura com mais facilidade. Porque as moléculas aqui são muito instáveis. Já se cai uma gordura que nós chamamos saturada, somente com ligações simples, com todas as suas ligações entre os átomos de carbono bem estabilizadas, bem fortes, o meu estômago terá grande dificuldade para digerir esta gordura. Então, dificilmente ela será quebrada e ela vai se acumulando. Então, galera, por isso uma gordura insaturada, e principalmente as poliinsaturadas, que tem muita insaturação, são as gorduras que têm mais potencial saudável para nós. Beleza? Entendido isso, então, do ponto de vista da química? Por isso que a hidrogenação é ruim. Porque eu tinha aqui uma dupla ligação entre os carbonos, vamos supor, formando uma gordura aqui. No eteno não é, pelo amor de Deus, né? Aqui eu tenho um derivado de petróleo. Mas vamos supor que essa ligação dupla estivesse lá na cadeia de hidrocarbonetos, a molécula de ácido graxo, e eu coloco os hidrogênios ali, eu tiro a instabilidade da molécula e eu coloco uma estabilidade. Então, mais difícil será digerir esta molécula. De forma que é mais difícil o teu organismo digerir uma gordura hidrogenada, que é artificial, que é industrializada, apesar de ser de origem vegetal, porque derivou de um óleo insaturado vegetal, que nós transformamos em uma gordura saturada. Por isso que é muito pior fazer isso do que, por exemplo, com uma gordura insaturada, no caso de origem animal, que vai formar lá, por exemplo, a manteiga. Entendido aí, galera? Entendido o processo da hidrogenação? Só que neste primeiro exemplo, nós tivemos uma hidrogenação parcial. O canal do Fábio adverte: ligação total e parcial só ocorre em alcinos. Eu poderia, em vez de ter um eteno, ter um etino. E aí botar esse etino para reagir, por exemplo, com duas moléculas de hidrogênio. E aí eu teria aqui uma hidrogenação total do composto. Então veja bem, eu tenho a seta que indica o caminho da reação, eu quebro aqui as duas ligações π, coloco os hidrogênios e transformo a molécula então de etino em etano. E aí eu tenho agora uma hidrogenação total. Mas veja, muito cuidado. Eu só posso ter reações, ficou até dúbio o que eu falei lá do eteno. Eu só posso ter uma reação total e parcial em alcinos, nunca em alcenos. Em alcenos já é total, nunca será parcial. Beleza? Então, dei o exemplo aqui de uma reação total em alcinos, uma hidrogenação, e uma hidrogenação também total em alcenos.
E como é que fica a leitura então dessa reação? 1 mol de etino reage então com 2 mols de gás hidrogênio para formar 1 mol de etano. Está aqui aparecendo embaixo para vocês a fórmula molecular. Eu creio que não preciso fazer a reação parcial desse etino, porque nós já fizemos lá no outro exemplo e vocês já saberiam perfeitamente, só uma das ligações π seria quebrada e eu não teria que colocar um excesso de hidrogênio para que essa reação ocorresse. Beleza? Para a gente adiantar o conteúdo, que tem muita coisa ainda para ser visto. Então vamos lá? Para a gente avançar no conteúdo, nós temos ainda a reação de hidratação. Então, obviamente, como o próprio nome já diz, eu tenho aqui então a adição de uma molécula de água. Eu vou hidratar a molécula. Então, vou pegar aqui, colocar para vocês o propeno e vou botar o propeno para reagir então com uma molécula de água. A seta indica o caminho da reação, o catalisador irá enfraquecer a ligação π, quebra a ligação π e vai quebrar também a molécula de água. Como assim, professor? E aí o que vai acontecer? Lembra lá? Eu quebro, tiro um hidrogênio, formou o quê? Uma hidroxila e um hidrogênio. Agora é que vem a questão. Para onde? Para qual dos carbonos da dupla ligação irá a hidroxila e o hidrogênio? O que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou seguir uma regrinha chamada, então, de regra de Markovnikov. Quem é esse cara, professor, e que regra é essa? O seguinte, lembra da escala de eletronegatividade? Meu Deus do céu! Cara, aqui não tem vida fácil, não. Escala de eletronegatividade aparecendo para vocês. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então está aqui toda a eletronegatividade. O hidrogênio é o menos eletronegativo, ou seja, ele é mais. O Flu é o mais eletronegativo, ou seja, ele é menos. Então, o que irá acontecer aqui? Quando eu quebro as ligações lá da dupla ligação, analisa a molécula. Veja, aquele carbono que ficou na ponta, ele tem 2 hidrogênios. Então, os hidrogênios são mais. Então, ele tem 2 cargas positivas ali nele. Se ele tem 2 cargas positivas, ele ficará, em vez de mais positivo, ele ficará mais negativo. Porque para compensar essas 2 cargas positivas, ele tem que ter 2 cargas negativas. Enquanto que o outro carbono, para compensar a carga, a única carga positiva que ele tem, ele terá uma única carga negativa. Então, o que irá acontecer? Este carbono da ponta puxará o composto positivo, que é o hidrogênio. Então, ele puxa o hidrogênio para ele, formando então um carbono com 3 hidrogênios, enquanto que o outro carbono menos positivo, ele puxará então a hidroxila, que é a carga negativa. Ou seja, não existe menos positivo, existe positivo. Então ele puxa a hidroxila, que é a carga negativa. Ficou complicado aqui, mas para facilitar, lembrem-se sempre o seguinte, eu expliquei o esquema do ponto de vista das interações físico-químicas. Porém, tu pode simplificar isso da seguinte forma. O hidrogênio irá para o carbono com maior quantidade de hidrogênio e o outro, qualquer que seja, nesse caso é a hidroxila, irá para o carbono com menos quantidade de hidrogênio, como nós já vimos lá nas reações de substituição, né? O haleto não ia sempre para o carbono com menos hidrogênio? Pois é, aqui é a mesma coisa, só que eu estou substituindo o haleto pela hidroxila, que vai formar, então, aqui a seta indica o caminho da reação, o meu composto, que é aqui um álcool. Olha só, um álcool. Como é o nome desse álcool? Propan 2-ol. Ou seja, a hidroxila ficou no carbono do meio. Indico aqui também as fórmulas moleculares, transformando as fórmulas estruturais em moleculares, e a leitura da reação para finalizar. Eu terei então na leitura da reação o seguinte: 1 mol de propeno reage com 1 mol de água para formar, na presença do catalisador, 1 mol de propan 2-ol. E fechou então a minha reação de hidratação.
Só isso, professor? Ainda não. Veja bem que aqui nós tivemos uma reação com álceno. E eu tenho que ter uma reação de hidratação com alcinos. Como assim, professor? Ainda isso? Exatamente. Então, veja bem a minha reação com alcinos. Coloco aqui a mesma coisa, só que agora não mais o propeno, mas o propino. Boto para reagir com a molécula de água. Na reação parcial de hidratação, vou quebrar somente uma das ligações duplas. Quebrando somente uma das ligações duplas, a hidroxila se encaixa no carbono do meio e o hidrogênio no carbono da ponta, ficando então agora um propen 2-ol. Ou seja, eu não tenho mais um álcool, eu tenho um enol. Aqui é que entra a grande questão. Enol, galera, praticamente não existe. Nós já falamos sobre isso. Enol é muito instável. Então, o que irá acontecer com ele? Ele rapidamente reage e irá formar aqui ou um aldeído ou uma acetona numa reação que nós classificamos lá dentro do estudo de isomeria no aspecto da tautomeria. Meu pai do céu! Tá vendo, cara? É isso que eu falo. Tu vai pegando todos os conteúdos do início do ano e vai ter que acumular tudo isso em reações da química orgânica, não tem jeito. Este enol, como ele não existe, ele é muito instável, ele rapidamente reage numa reação que pode ser reversível, por isso as duas setas indicando aqui que há um equilíbrio químico também. Este enol vai reagir e irá formar então uma acetona. Como? A dupla ligação, ou seja, a ligação pi passa para o oxigênio, transformando o carbono do meio em uma carbonila, e o hidrogênio da hidroxila desce então para o carbono da ponta, formando então uma cetona. Como é o nome dessa cetona? É então a propanona. Meu Deus, professor! Bicho, é isso mesmo. Poderia ter ainda uma reação de hidratação total? Poderia, excesso de água, tem uma reação de hidratação total. Na reação de hidratação total, aí eu formo um diálcool e eu não terei aqui o enol, por isso não tenho a instabilidade de continuar a reação. Então isso só ocorre em reações parciais de hidratação. Beleza? Tá aqui a fórmula molecular sendo mostrada para vocês e o nome então da leitura da reação, que fica 1 mol de propino, reage então com 1 mol de água para formar o meu enol, que é o propen 2-ol. Esse enol reage, continua reagindo numa reação que pode ser reversível, formando então a propanona. Eu tenho entre o enol e a propanona uma tautomeria, que é a isomeria plana. Tranquilo, galera? E por último, vamos então para a nossa reação com ácidos. Na reação com ácidos eu tenho uma situação parecida com a de hidratação. Por isso que eu falei, as duas primeiras são muito parecidas e as duas últimas também são muito parecidas. Então tenho aqui, vou colocar de novo para vocês, o propeno, boto para reagir com ácido clorídrico e aí para formar, coloco o catalisador para a reação acontecer, quebra o ácido, quebra a ligação π, para onde vai o hidrogênio? Segundo a regra de Markovnikov, para o carbono com maior quantidade de hidrogênio, para onde vai o haleto? Para o carbono com menor quantidade de hidrogênio, formando então aqui o 2-cloropropano. Beleza? Está aqui embaixo a fórmula molecular e a leitura da reação fica como então? Eu tenho 1 mol de propeno, reage com ácido 1 mol de ácido clorídrico para formar 1 mol de 2-cloropropano. Eu posso ter aqui reações com ácidos parciais e totais? Posso. Aí essa reação irá ocorrer em alcinos. Mas aqui, galera, ela finaliza, não tem aquela chatice lá da reação de hidratação. Por quê? Ela vai finalizar? Porque eu vou ter um haleto num carbono
insaturado. E aí quando eu tenho um haleto num carbono insaturado, não tem problema nenhum. Continua sendo um haleto orgânico. Tranquilo? Finalizou aqui com a nossa fórmula molecular lá embaixo e fechou todas as nossas reações deste bloco, que são as reações de adição. Nós, então, vamos nos ver no próximo vídeo com reações, então, de alcadienos e as reações com anel benzeno. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui suas dicas e sugestões para nós. Olhe lá embaixo, se estiver vermelho, senta o dedo, se inscreva no canal, aperte no sininho, compartilhe o vídeo com seus amigos. Enfim, faça tudo isso que a gente se vê no próximo vídeo por aqui. E até lá, vocês já sabem. Falou!